Olá pessoal, começamos aqui nossa primeira conexão Safras no Mercado para o mercado de açúcar e etanol, tá pessoal? Nesse nosso Conexão Safras no Mercado, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo com o mercado de açúcar e etanol. Como vocês podem ver para a tela de Nova York, na tela do atual driver, maio 25, em Nova York, está com uma grande tendência de alta. E essa tendência de alta ainda não está refletida na média mensal de preços aí do açúcar bruto em Nova York, né? Sendo que o mês de fevereiro, que é que está aqui, que a gente tem mais recente disponível, né? Média mensal fechada, tem como composição seu contrato driver para maio 25, eu conto com a média de janeiro, tinha como composição em sua média o até então driver março 25. Ainda assim, se nós formos aqui ver a evolução da média mensal dos dois primeiros meses de 2025 para o açúcar bruto de Nova York, considerando a primeira tela, né, nós vemos uma tendência de queda leve, mas de baixa, de 18,695 em janeiro para 18,602 em fevereiro. Um problema é que isso não é problema não, né? A peculiaridade que se nós formos ver a evolução diária da linha de preços, que são esses candles aqui, nós vemos aqui a partir do dia 21 aqui, de quê? De quê? De fevereiro, 21 de janeiro, né? De janeiro. Nós temos uma tendência de alta, de médio prazo, com leve acomodação aqui na passagem de janeiro para fevereiro, uma leve acomodação, mas que também foi retomada uma tendência de alta, né? E essa tendência de alta não está refletida nas médias mensais. E por que isso está acontecendo, né? Então, o foco desse nosso resenha Safras e Mercado é, primeiro, explicar o motivo da tendência de alta, o motivo dela, tá? E por que ela não está refletida na média mensal de preços. Bom, essa pergunta, por que ela não está refletida na média mensal de preços, é porque ao longo de fevereiro, né, o contrato, a primeira tela de Nova York, a tela driver, que até então existia não, até então era negociada, era a posição janeiro, a posição março 25, e a posição março 25 estava em queda, né, estava em queda. E aí influenciou negativamente a média final do açúcar bruto em Nova York ao longo de fevereiro, sendo que fevereiro somente se equilibrou em relação a janeiro por conta desse movimento de alta que foi visto aqui sobre maio 25, que passou a ser o contrato driver na segunda metade de fevereiro, e aí esses movimentos aqui da segunda metade de fevereiro realmente conseguiram equilibrar parte das quedas que se vinham até então. Então essa é a primeira resposta da pergunta. E agora, o que está acontecendo, pessoal, no mercado do açúcar em Nova York para que esse movimento intenso de alta seja observado? Temos aqui três ondas de alta, partindo do conceito daquelas 5 ondas de Elliott, né? Temos 3 movimentos de alta aí bem interessantes. E o que está acontecendo no mercado, pessoal? É interessante observar o seguinte, uma breve explicação, esse gráfico de média mensal de preços, esses preços, a linha vermelha de 2025, a linha verde de 2023, como vocês podem muito bem olhar na legenda, né? A linha azul pontilhada é a média de 5 anos, tá? E a roxa de 2022, beleza. Mas o detalhe é o seguinte, pessoal, que tanto a média de 5 anos, os preços médios de 2023 e 2022, todos corrigidos pela inflação, tá? Com valores corrigidos pela inflação e trazido para valores presentes, até para fazer sentido um nível de comparação até mesmo com a média de 5 anos, e corrigidos por qual índice inflacionário dos Estados Unidos, o CPI, que é o mais famoso lá índice de inflação dos Estados Unidos, tá, pessoal? E o que está acontecendo no mercado de açúcar para nós termos aqui, pessoal, um movimento de alta tão intenso? Bom, basicamente, começando pelos fundamentos, porque nós temos motivos fundamentais, externos ao mercado de açúcar e também cambiais, né, e gráficos e técnicos, né, todos os motivos. Começando pelos fundamentos, há uma indicação no mercado, há uma narrativa no mercado de que a safra da Índia atual, que é a temporada 24-25,
começou em outubro de 2024 vai até setembro de 2025, terá um término antecipado muito acelerado nessa temporada, né? Geralmente as usinas, o calendário da safra começa em outubro de um ano, vai até setembro de outro. Mas isso é o calendário oficial, tá, pessoal? A moagem em si, ela termina geralmente em abril, com as últimas usinas, né? 3% do mercado, 5% das usinas no máximo, seguindo em operação ao longo de maio. Grande parte das usinas realmente termina em abril, a moagem, né? Só que nessa safra agora de 2024-25, nós temos ainda na primeira metade de fevereiro, pessoal, 50% das usinas da Índia encerrando as suas atividades de moagem de cana. 50% na primeira metade de fevereiro. Ainda tem os dados a serem compilados na segunda metade de fevereiro e março, né? Sendo que o habitual é que elas terminem em abril e um residual em maio. Mas agora aqui na primeira metade de fevereiro nós temos 50% já de término antecipado das usinas da Índia, né? Muitas usinas lá também têm indicado o que, pessoal? Que a cana está sendo negativamente impactada por uma ferrugem, por um fungo, ferrugem não, desculpe, por um fungo chamado podridão vermelho, que afeta muito a qualidade dos canaviais e tem resultado nesse término antecipado. Isso sem contar que a safra da Índia lá, ela começou atrasada, né, pessoal? Começou atrasada, com 30, 40 dias de atraso na maioria das unidades em operação, por conta do prolongamento das chuvas de monções em outubro do ano, porque era para ter terminado em setembro do ano passado, e terminar em outubro também do ano passado, né, pessoal? Então, a safra da Índia com um grande nível de reveses, assim, né? Grande nível de volatilidade, de situações inesperadas que o mercado não esperava e que está prejudicando a qualidade da cana, a quantidade da cana e o timing também, o timing do calendário de produção, né, pessoal? Esse é o motivo fundamental, expectativa de grande escassez de oferta da Índia. Pelo lado externo ao mercado de açúcar, né, pelo lado externo, que não se correlaciona com os fundamentos, é a questão cambial. Se a gente olhar para o câmbio, pessoal, fevereiro foi um mês que teve cotações média do real frente ao dólar na faixa de 5,80 no seu início, 5,85, 86. Mas agora, no seu término, ele está na base de 5,70, indo para a faixa de 5,69. Há um direcionamento claro da taxa de câmbio no Brasil de encerrar o mês de fevereiro na faixa de 5,69, né? Pelo menos. Contra um patamar de 5,85 do início do mês, né? Então, esse movimento de valorização do real frente ao dólar, ou seja, precisa-se de menos reais para comprar dólares, quer dizer que ele está mais forte. Isso faz com que as exportações de açúcar do Brasil ou os contratos de fornecimento para ao longo de 2025 de exportação sejam menos rentáveis quando as receitas dessas exportações são convertidas, ou seja, são internalizadas aqui para a moeda local brasileira, que é o real, né? Quanto mais forte for o real frente ao dólar, menos reais precisam-se para comprar dólar, uma quantidade menor de reais é necessária para comprar dólar. E quando isso acontece, as exportações de açúcar brasileiro que são vendidas em dólares geram uma receita menor em reais quando internalizadas aqui no Brasil. Essa geração menor de receita em reais, a partir da internalização das receitas dolarizadas de exportação, fazem com que as usinas pensem duas vezes antes de seguir vendendo o açúcar da safra futura, da safra nova, 25-26, no mercado internacional. Esse questionamento, né, de eventuais novas vendas, essa retração de eventuais novas vendas frente a uma taxa de câmbio não tão favorável quanto antes ou quanto se era esperado, faz com que a disponibilidade de oferta do açúcar brasileiro seja diminuta no mercado internacional, seja reduzida e leva ao movimento de alta, ao qual estou mostrando para vocês aqui, né, nesse gráfico.
Ali, esse é o vetor cambial, né? Falei do vetor fundamental, que é a Índia, falei do vetor cambial, que é a valorização do real frente ao dólar, e há também um vetor técnico, pessoal. Por quê? Porque está em curso agora, ao longo da segunda quinzena de fevereiro, um movimento intenso de rolagem de posições da primeira tela para a segunda tela. Foi o que eu comentei brevemente aqui, explicando a diferença, a tendência negativa na média de preços, na média mensal, né? De preços aí de janeiro para fevereiro. Ou seja, o 2025, né, começou com uma migração de posições, de rolagem de posições da primeira tela, que era março 25, que até então era contrato driver, mas que pela proximidade de vencimento de seu contrato, que é o último dia útil de negociação de fevereiro, porque o vencimento é março 25, né? Muitos agentes que não querem ficar comprado, que não querem ficar na obrigação ou de entregar açúcar físico nos padrões da Bolsa de Nova York ou de receber esse açúcar físico e objetivam apenas a liquidação financeira dos contratos. Eles acabam rolando posições da primeira tela, que vai vencer, agora no último dia útil de fevereiro, para a segunda tela, que é maio 25. E essa migração da primeira para a segunda tela pressupõe-se uma onda compradora maior sobre quem? Sobre a segunda tela, maio 25. E isso é um terceiro vetor de alta aí nos preços do açúcar em Nova York, que ajuda a explicar a tendência aí de alta que temos visto atualmente. Um quarto vetor de alta que nós podemos observar é um vetor gráfico. Dentro da tendência das 5 ondas de Elliott, nós temos a primeira, a segunda, que é de acomodação, bem certinha, e a terceira. Agora falta uma quarta de acomodação e uma quinta de nova valorização. Isso gera também uma expectativa de novas compras no mercado que ajudam aí o açúcar bruto em Nova York a manter a sua tendência de alta. Tá certo, pessoal? Essas foram as explicações aí de por que o mercado de açúcar segue com valorizações nos dias aí de fevereiro e espero vocês até o nosso próximo Conexão Safras no Mercado. Grande abraço a todos e até lá.